Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre essa obra aqui, ó, A Retórica do Silêncio, Teoria e Prática do Texto Literário, do Gilberto Mendonça Teles, da editora Culturix do MEC. Conforme sublinhado pelo subtítulo de Teoria e Prática do Texto Literário, combina-se neste livro a discussão de aspectos teóricos gerais da arte literária com análise de obras de autores e autores individuais. Esse constante jogo de recorrências entre o geral e o particular é grandemente fecundo na medida em que impede a teorização de desgarrar-se nas brumas da abstração pura ou o empenho analítico de esterilizar-se na paráfrase mais ou menos habilidosa. Da leitura dos ensaios em torno de tópicos gerais de teoria, crítica e história literárias, tais como os limites da intertextualidade ou para uma teoria da literatura comparada, sai o leitor, particularmente o estudante de letras, conceitualmente preparado para as aplicações da visada teórica a situações históricas específicas, como em Introdução à Poética do Modernismo, a autores individuais como Drummond, Quintana, Ledo-Ivo, Clarice Lispector e outros poemas e ficcionistas da atualidade. Teórico, demonstra o autor de A Retórica do Silêncio profundo conhecedor das mais modernas formulações no campo dos estudos literários. Crítico, é um leitor sobremaneira sensível às sutilezas do texto e capaz de formular uma linguagem pertinente, sua experiência dele. Poeta e ensaísta várias vezes premiado, Gilberto Mendonça Teles tem se dedicado ao magistério universitário de literatura, tanto em curso de graduação como de pós-graduação. É tenso aqui. No Manual de Retórica Literária de Heinrich Lausberg, se lê que o prólogo possui uma função importante no início da história, a função de informar o leitor sobre acontecimentos prévios à condensação da ação dramática. É o que Lausberg chama de pré-história, ou seja, o contexto situacional a partir do qual a obra se desenvolveu. Assim, a finalidade da parte inicial é pôr o público a par dos antecedentes de onde se desenrolará a ação dramática. A função do prólogo é monológica e separada da ação, como em certas óperas. Mas, começada a ação, a função do prólogo cede lugar à prótase, isto é, ao começo da ação agora dialógica, tratando do proêmio. Diz que esta palavra se refere não só à primeira parte do discurso, como o preparatio, mas como também à parte introdutória do discurso e ao que a retórica é chamada de praeexercitamentum. A praeexercitamenta possui conteúdo simples e não formam discursos independentes, aparecendo apenas como parte inicial do discurso. Entretanto, escreve Lausberg, a passagem do praeexercitamento ao discurso inteiro, em outras palavras, a divisória entre o praeexercitamento e o discurso como exercício não está clara pela razão de que em muitos praeexercitamenta não só se praticam alguns dos modi, as diversas maneiras de tratar um mesmo assunto em particular, senão que se insertam vários modi que se unem para formar uma dissertação chamada também praeexercitamentum. Possivelmente se situa aí a origem do prefácio, como entendemos hoje, discurso autônomo, mas que mantém relações introdutórias com o texto principal. O mais importante estudo teórico que conhecemos sobre o prefácio é o fora de livro, com que Jacques Derrida abre La Dissémination. É, como todo o trabalho de Derrida, dificílimo de ler. Uma vez que a sua linguagem corrente, aliás, com a sua teoria do descentramento, não se deixa ler numa mesma pauta, enrolando-se em si mesma como uma cobra de duas cabeças, cujo rabo enxertado se torna metafísico. Para Derrida, um prefácio anunciaria no futuro, vão ler isto, o sentido ou o conteúdo conceituais do que já havia sido escrito, e, portanto, bastante lido para poder ser reunido em seu teor semântico e previamente proposto. Para o prólogo, que volta a formar um querer dizer a coisa feita, o texto é um escrito, um passado, que, numa falsa aparência de presente, um autor oculto e todo-poderoso, com pleno domínio do seu produto, o apresenta ao leitor como sendo o seu futuro. Isto é o que escrevi, depois li, e que novamente escrevo para vocês lerem. Depois do qual poderão vocês tomar posse deste prefácio, para que, em suma, agora não leem, ainda que, havendo-o lido, já se acham antecipado a tudo que o segue e podem quase dispensar-se de lê-lo.
O pré do prefácio faz presente o porvir, representa-o, aproxima-o, aspira-o e, adiantando-o, põe diante, o reduz à forma de presença manifesta. Depois de se interrogar sobre a lógica do prefácio, sobre a sua história, sua tipologia e seu gênero, Derrida resume numa nota de rodapé, número 6, os traços mais claros de suas considerações sobre esse tipo de texto, escrevendo que o prefácio não expõe a fachada frontal preambular de um espaço, não exibe a primeira cara ou a superfície de um desenvolvimento que se deixa prever e apresentar. É o adiantamento de uma fala praefácio, praefare. A tal antecipação discursiva, o protocolo substitui o monumento de um texto. A primeira página, pegada por cima da abertura, a primeira página de um registro ou de um conjunto de atos. Em todos os contextos em que intervém, o protocolo reúne as significações da fórmula, ou do formulário, da precedência e da escritura, da prescrição. E, mediante sua colagem, o protocolo divide e desfaz a pretensão inaugural da primeira página como de todo incipit. Tudo começa então lei da disseminação por uma duplicidade. Certamente, se o protocolo se resumisse na colagem de uma folha simples, por exemplo, o verso reverso do signo, se tornaria a converter-se em prefácio, segundo uma ordem na qual se reconhece a grande lógica. Não escapa isso senão para formar bloco, e magicamente, isto é, segundo a gráfica de uma muito distinta estrutura, nem profundidade, nem superfície, nem substância, nem fenômeno, nem em si, nem para si. Dentre os vários aspectos mencionados, há pelo menos dois que gostaríamos de retomar para, a partir deles, concluir estas notas. O primeiro é o da diferença entre prefácio e introdução. Se o prefácio se caracteriza pela sua autonomia e tangência, inscrevendo-se no livro como um discurso paralelo exterior à obra, a introdução, no sentido retórico da palavra, não dispõe de tal autonomia, uma vez que é a parte inicial do todo que constitui a obra. Evidentemente, esta observação só é válida para as obras de natureza científica, porquanto as chamadas artes práticas, como a poesia e a ficção, raramente contêm introdução. O capítulo inicial de um romance possui função semelhante à da introdução, mas os elementos ali codificados não se bastam e dependem do desenvolvimento da ação a fim de atingir a sua plena realização. Os problemas introdutórios também fazem parte da estrutura da obra, estão dentro dela. São a obra no início. Esta distinção me parece importante a fim de não se cair numa rede de sinônimos que, em vez de enriquecer, dilui a força científica do termo. O segundo aspecto que nos interessa retomar é o de que o prefácio constitui um tipo de produção crítica dotado de um estatuto especial que o distingue da crítica propriamente dita. Se escrito por uma pessoa estranha, a distância entre o prefácio e a crítica se vê sensivelmente diminuída, embora o texto do prefácio esteja sempre preso ao seu lugar, ou seja, junto do texto prefaciado. Quando publicamos fora, como acontece com alguns textos deste livro, o prefácio perde um pouco de sua significação. Ele vale mais em praesentia, contíguo à obra, como um tipo de abertura destinada a chamar a atenção para o texto principal. Ele é como o portão do jardim em relação à porta da casa. Se escrito pelo próprio autor da obra, a imagem da autocrítica acaba se impondo, aumentam as relações subjetivas, latentes ou manifestas, e a distância crítica. O espaço entre o portão e a porta da casa se amplia bastante, mas sem perder, é claro, a sua natureza de metalinguagem. Continua o portão, mas de um jardim exíguo. Evidentemente, este prefácio feito pelo autor do livro assume a sua condição de prefácio e não de introdução. Mas talvez não seja nenhuma coisa nem outra, pertencendo mais a uma neutralidade que, pelo menos até agora, o situa dentro e não fora da obra. Está fora apenas por conveniência, como pretexto possivelmente. Na verdade, seu lugar é lá no item 9 de Os Limites da Intertextualidade. A partir daqui, ele acentua mais ainda a sua ambiguidade, esta de estar fora e dentro, e de ser, ao mesmo tempo, um prefácio saudoso do interior, uma coisa assim como aqueles versos de Drummond. No elevador penso na roça penso no elevador. Essa é um pouquinho dessa obra, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-os a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria aqui de agradecer aos 861 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles garotos por conta de um conteúdo ou outro passa por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. E aqueles que compartilham os nossos vídeos, aqueles que compartilham o nosso canal, seja aqui nas plataformas do YouTube e em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.